Olá, queridos estudantes. Aqui quem fala é o professor Jabs e na aula de hoje falaremos sobre o período da ditadura militar no Brasil. Importante quando nós falamos sobre a ditadura militar que ela se inicia com a renúncia do presidente Jânio Quadros em 1961, produzindo uma crise, que é a crise da sucessão. João Goulart, que era o vice-presidente, quando Jânio Quadros renunciou, ele estava na China e então ele volta para o Brasil. Portanto, o Congresso Nacional e as forças políticas do Brasil, junto com as Forças Armadas e as elites empresariais, se articulam temendo que, porque o João Goulart tinha muitas ideias progressistas e ele também tinha uma proximidade muito grande com a classe trabalhadora. Então, temendo quais seriam as ações políticas, né, o governo, como seria o governo do João Goulart, o Congresso Nacional aprova, então, o regime parlamentarista para poder enfraquecer o poder do João Goulart. Então, quem, na verdade, fica com um poder político muito mais forte é o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro concentra poderes em relação ao presidente, que é o João Goulart. Portanto, ele assume em setembro de 1961. Portanto, em 1963, acontece o retorno ao presidencialismo. Isso ocorreu por meio de um plebiscito que teve amplo apoio popular. Portanto, que é o que nós iremos falar agora, como que ocorreu o golpe, que será efetivado em 31 de março de 1964, dando início em 1º de abril de 1964, quando o Goulart se exilou no Uruguai, ao período, então, da ditadura militar no Brasil. Mas como é um período muito complexo, vamos, então, fazer uma análise profunda das causas que deu origem ao período da ditadura militar no Brasil. A primeira causa importante, quando nós falamos sobre a origem da ditadura militar, quais foram os acontecimentos, os fatos que a produziram, né, que a desencadearam, foi a intensa crise do sistema político e social brasileiro na década de 1960. Então, o Brasil, na década de 60, ele passava por um período de grande instabilidade política, muito por conta da falta de consolidação das instituições democráticas. Então, o poder estava concentrado na mão das elites. O facto, né, em latim, ou seja, como podemos evidenciar, então, essa concentração de poder na mão das elites? Quando o governo João Goulart, né, que ocorrerá de 1961 até 1964, quando ele assume o poder, havia uma crise, né, ainda no período da posse, né, produzida por uma oposição conservadora, que era muito resistente às suas propostas de reformas sociais e econômicas. Quais eram, então, as reformas sociais e econômicas que o João Goulart queria efetivar em seu governo, que se somou a essa intensa crise política que o Brasil vivia, muito por conta, então, dessa concentração do poder na mão das elites e também dessa falta de consolidação das instituições democráticas no Brasil. João Goulart, ele queria fazer uma reforma educacional, e a reforma educacional ela era vista pela ala mais conservadora da política brasileira como políticas de esquerda.
até mesmo socialistas. Uma outra reforma que também era vista como de esquerda e socialista é a proposta de reforma agrária do João Goulart, em que ele defendia a desapropriação das terras não produtivas e a sua redistribuição aos trabalhadores rurais. Uma outra reforma que o João Goulart queria fazer é uma reforma tributária. Ele queria instituir no Brasil um sistema tributário progressivo, ou seja, quanto maior a renda do indivíduo, maior a carga tributária que incidia sobre essa renda, ou seja, maior o imposto a ser cobrado dessa pessoa. Outra reforma que o João Goulart queria fazer é a reforma urbana. Ele queria melhorar as condições de vida nas grandes cidades, por meio da construção de habitações populares, da ampliação do saneamento básico e do desenvolvimento de toda a infraestrutura urbana de forma em geral. E também, o que também era visto como uma política de esquerda, né, uma política socialista, o que gerava grande desconfiança nas elites, da ala mais conservadora da política brasileira, do empresariado brasileiro, é que ele queria nacionalizar todos os setores estratégicos do Brasil e também fazer uma reforma trabalhista. Então, essa política, esse conjunto de políticas do João Goulart, então, desencadeavam a desconfiança cada vez maior, tanto dos setores militares, quanto dos setores empresariais, quanto dos setores da ala mais conservadora da política brasileira. Um outro ponto que ainda nas causas que produziram, que levaram ao golpe de 1964 no Brasil, foi que neste período em que João Goulart assume e está governando aí no Brasil, antes de ser exilado pós o golpe, que ocorrerá no Brasil muitas greves de trabalhadores no ano de 1962 e 1963, como, por exemplo, a greve dos metalúrgicos, de 1963, em que o líder que virá, né, posteriormente ser o presidente do Brasil, que será o Lula. Também ocorre neste período greves estudantis, principalmente no ano de 62 e 63, que buscavam a autonomia universitária, também fazer reformas no conteúdo educacional, buscavam por mais liberdade de expressão e combate à repressão. Esses movimentos, tanto os estudantis e os movimentos sociais de forma geral que estavam ocorrendo no Brasil, eles foram influenciados por alguns movimentos, principalmente pelo movimento pelos direitos civis da década de 60 nos Estados Unidos e o movimento de contestação estudantil também de maio de 1968, que ocorrerá na França. Sem esquecer, é claro, da Revolução Cubana de 1959 e também os movimentos de libertação nacional na África. Somado a todos esses movimentos, temos também que colocar aqui o movimento hippie e da contracultura, que também está ocorrendo pelo mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, e os movimentos feministas. Então, esse conjunto de movimentos, por exemplo, como a Revolução Cubana, que neste clima que já existia, né, desconfiança do governo João Goulart, esse medo, né, do socialismo, intensificará no Brasil a crise, né, o clima da polarização política que já está ocorrendo no Brasil pós-Revolução Cubana. Tanto que a Revolução Cubana terá, né, o apoio popular, terá o apoio, né, tanto a Ação Popular quanto o Partido Comunista Brasileiro, eles darão apoio
as ideias socialistas e anti-imperialistas, tanto da Revolução Cubana quanto do movimento marxista, leninista ou de esquerda mundial. E também o movimento guerrilheiro também irá se inspirar na Revolução Cubana, assim como a ação popular, que nós falaremos mais adiante, qual foi o papel do Partido Comunista Brasileiro no contexto da ditadura militar. Então, essa foi uma das causas que estavam produzindo então, essa instabilidade política no contexto pré-golpe de 1964. Um outro problema, né, que o Brasil vinha passando era a crise econômica. A inflação nesse período pré-golpe, né, de 64, no governo João Goulart, estava muito alta. Só para vocês terem uma noção, o índice de preços ao consumidor, né, indicava uma inflação anual de 26% em 1963, o que provocava uma intensa desvalorização da moeda. Então o cruzeiro ele desvalorizou 70%. E essa desvalorização ela acabou afetando o comércio exterior. Por quê? Porque aumentou o custo das importações. E o país ele dependia de importações para várias áreas da economia. E para além disso, né, somado a essa crise agora econômica, o Brasil ele vinha aumentando a sua dívida externa, como? Por meio de financiamentos de projetos de infraestrutura. Então, e esse endividamento ele era em dólares. Outro ponto também é o desajuste nas contas públicas e o déficit fiscal. Principalmente porque, ou seja, né, o governo estava gastando mais do que arrecadando, porque a economia não ia bem. Também a falta de investimentos para poder modernizar a economia. Como a economia do país não ia bem, então com capital próprio o país não tinha como se desenvolver. Era necessário que viesse de fora investimentos externos para poder fazer essa modernização do Brasil, investimentos estrangeiros. Portanto, isso não estava acontecendo. E no governo João Goulart, né, um dos pontos que amplifica a estabilidade do governo foi que os militares eles começam então a ameaçar dar um golpe no governo João Goulart, principalmente devido ao plano trienal, que tinha como objetivo conter a inflação e estabilizar a economia, mas esse plano ele fracassa, e ao fracassar ele aumenta a instabilidade, a desconfiança na economia e na política do governo João Goulart. E isso provoca uma intensa instabilidade no setor militar uma ameaça de golpe começa a ser então formulada não começa, né, a se formar. Um outro ponto que aconteceu no governo João Goulart foi o comício da Central do Brasil de 1963, em que Goulart falou para uma multidão de trabalhadores e apoiadores, onde ele defendeu as reformas de base. Esse comício da Central do Brasil de 63, ele simbolizou no governo João Goulart o apoio popular que ele tinha. Portanto, ele alimentou as tensões com a oposição e também com as Forças Armadas. E ainda neste contexto pré-golpe, né, então falamos sobre a estabilidade política, agora falamos sobre a estabilidade econômica, e não podemos esquecer que o ano de 60 pré-golpe, né, ou a década de 60, ela está no contexto a nível, né, de geopolítica global da Guerra Fria, que era a ameaça comunista. Então, os Estados Unidos, principalmente, eles tinham medo, estavam buscando, né, combater de todas as maneiras a expansão do comunismo.
por isso que eles vinham intervindo na América Latina. Então, este contexto também de polarização ideológica entre o bloco capitalista e o bloco socialista também irá ser um dos ingredientes que irão produzir o golpe de 1964. Outra característica do Brasil no período pré-golpe era como estavam frágeis as instituições democráticas do país. Depois da Constituição de 1946 e também, né, as instituições democráticas pós, né, 1945, elas ficaram muito estáveis, frágeis e estáveis. O que isso significava na prática? Que os governos eles eram desafiados pelo poder político concentrado em poucas elites. Então, havia ou seja, um enfraquecimento, uma fragilidade do sistema político consolidado. Havia uma fragilidade, ou seja, um déficit, né, de cultura política democrática, ou seja, o Brasil não tinha uma cultura política e democrática estabilizada ou grande, né, ou seja, havia uma baixa, né, cultura política. E o que havia mesmo que se destacava, né, em contraponto, ou esse sistema político era muito frágil, né, que ainda não estava consolidado, que era a república, a democracia, e também não havia uma cultura política no povo brasileiro, era a ação das elites. As elites elas faziam de tudo para se manter no poder. Então, apenas para fazer uma pequena síntese, né? Como que havia no contexto pré-golpe uma concentração de poder nas elites brasileiras, e essa concentração de poder então ela vai exercer um papel crucial tanto na consolidação quanto na continuidade das instituições políticas anteriores, ou seja, o Brasil, ele saiu do Império, foi para a República, né, passando pela República Velha, né, República da Espada, República Velha, aí a política do café com leite, ou seja, então, mesmo antes da República e pós-República, o poder, houve uma consolidação, mudou-se o regime político, mas houve uma continuação e também uma consolidação do poder das elites e uma continuidade do poder na mão das elites. E, portanto, essa elite ela é uma pequena parte da sociedade. Então, não houve no regime republicano e democrático brasileiro uma real inclusão da sociedade, né? E também não houve uma real inclusão política e social das massas. Isso significa que, se uma pequena parte das elites políticas concentravam o poder, havia, na verdade, então, um vácuo institucional. E esse vácuo institucional, ele era explorado pelas forças militares. Não só as forças militares, mas também as forças conservadoras. Então, as forças militares e as forças conservadoras, elas que irão se opor, né, e se opunham no período ao governo Goulart. Quem apoiou o golpe de 1964, que deu início à ditadura militar no Brasil? Primeiro foi o IPES. O IPES, que era um Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Então, eles apoiaram o golpe. Eles, entre vários, né, mas um dos papéis desse instituto era promover o conservadorismo, as ideias conservadoras no Brasil. Um outro instituto que irá apoiar o golpe será o IBED, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Esse instituto, ele, entre também, né, várias ideias
que ele promovia estava o liberalismo, né? O liberalismo econômico. Um outro setor da sociedade brasileira que apoiou o golpe de 1974 foi a Igreja Católica, assim como a imprensa, as elites empresariais, parte das Forças Armadas. Esses foram os grupos que apoiaram a ditadura militar. Ainda falando então, uma pequena síntese sobre então o que deu origem ao golpe de 1964. Então, a fragilidade das instituições democráticas, que ainda não haviam se consolidado, né, no regime republicano, e nem o povo tinha desenvolvido uma cultura política, a insatisfação de alguns setores militares, mas não somente dos setores militares, havia uma insatisfação também da classe média, de uma elite empresarial. E um outro ponto importante, que também contribuiu efetivamente para o golpe de 1964, foi a direção política de João Goulart, né, que ele era próximo das ideias de esquerda. E neste contexto, né, do golpe então, de 1964, soma-se a existência no Brasil de alguns partidos e movimentos de esquerda que lutavam pela implantação do socialismo no país, que era a Ação Popular, que era uma ala progressista da Igreja Católica, que não defendia em si o socialismo, mas que defendiam reformas sociais no Brasil. O Partido Comunista Brasileiro, esse sim, né, de orientação marxista, de esquerda, defendia não somente reformas sociais, mas a implantação do socialismo no país. O MR8, que é um movimento guerrilheiro liderado por Carlos Lamarca, que defendia a luta armada para se chegar ao socialismo. E esses são os movimentos de esquerda, mas havia também uma ala, né, dos militares que eles chamavam, né, que o Brasil era uma república de bananas do norte, a República de Bananas do Norte, e esse movimento de militares eles defendiam a intervenção externa no Brasil, para salvar então o Brasil da ameaça comunista. Então, esse era o clima de tensão que existia no Brasil no período pré-golpe de 1964. Dado então, só para concluir então, nós vimos então para o período da ditadura militar. Então, no contexto do fim, né, do regime democrático para a implantação da ditadura, os militares eles receberam apoio externo e também intervenção militar para a implantação do regime ditatorial. Isso se deu por meio da doutrina de segurança nacional, que tinha como objetivo legitimar a intervenção militar. Podemos até dizer que a doutrina de segurança nacional ela foi inspirada pela doutrina Monroe de 1823, dentro daquela visão de segurança hemisférica. E neste contexto houve a ascensão de regimes militares, né, em toda a América Latina, e apoiados pelos Estados Unidos, né, que exerceu seu imperialismo aqui na América Latina. Como forma, então, assim, que os Estados Unidos eles viam, né, a ascensão desses regimes militares positivamente, porque seria uma forma de prevenir a ameaça à segurança global ou a expansão do socialismo. No Brasil, ficou claro essa intervenção militar e esse apoio externo na Operação Brother Sun, ou também chamada Operação Cuba, que foi uma ajuda militar e financeira que os Estados Unidos ofereceram aos militares brasileiros, também
ofereceram treinamento, deram equipamento militar, e a própria CIA, né, a Agência de Inteligência Americana, ela fez todo um monitoramento de ameaças e também ajudou a promover, a propagar, né, propagandas que gerassem o medo do comunismo na população brasileira. Então, podemos concluir que os Estados Unidos ele deu apoio direto aos militares brasileiros, não só no golpe, mas também na legitimação internacional ao golpe de 1964. Então, essas foram as razões que levaram ao golpe de 1964. Instabilidade política, econômica, polarização ideológica, as elites conservadoras e empresariais que não viam com bons olhos ao progressismo de João Goulart e nem mesmo as suas reformas sociais, né? Uma elite que queria a continuidade e a consolidação do seu poder político, que são as velhas oligarquias, e também a intervenção norte-americana e a própria política do João Goulart, as reformas sociais, também, né, que eram vistos como de esquerda, comunistas, socialistas, que levaram também ao golpe de 1964. Somado a tudo isso, podemos concluir que a sociedade brasileira estava fragmentada e por isso foi possível o golpe de 1964. Falemos agora sobre a ditadura militar. Instituída a ditadura militar no Brasil, quais foram as suas características? Só avisando vocês que eu vou falar sobre todos os governos do período ditatorial, portanto, um pouquinho mais para frente. Agora vamos pensar um pouco como foi a estrutura política, econômica do período social, do período da ditadura militar. Primeiro, feito o golpe de 1964, instituiu-se no Brasil um sistema, o sistema partidário, ele se transformou num sistema bipartidário, por meio da Lei Complementar número 4 de 1965. Então, o Brasil começou as eleições, né, a disputa política, ela se deu então, né, numa farsa democrática por meio de dois partidos, o da situação, que era a Arena, e o da posição, consentida, né, porque era totalmente controlado pela ditadura, que era o MDB. Então, o pluripartidarismo ele só voltará no Brasil em 1979. Aí o Arena irá virar o PDS, o MDB irá virar o PMDB e no final, aí no início, né, da década de 80, irá surgir então novos partidos como o PT, o PTB, o PDT e o PP. No contexto da ditadura militar, haverá muitos movimentos de resistência, como, por exemplo, a Frente Ampla, e que um dos seus mais importantes expoentes e articulador político foi o político Ulisses Guimarães, tinha como objetivo unificar diferentes forças políticas. Para quê? Para resistir à ditadura. Fazia parte da Frente Ampla partidos de esquerda, como o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Socialista Brasileiro, partidos de centro e centro-esquerda, como o MDB, setores da Igreja Católica, como o da Teologia da Libertação, além de movimentos sindicais, intelectuais e organizações de direitos humanos. Um outro ponto importante também, que durante a ditadura, né, para não me esquecer de falar para vocês, Arena significa Aliança Renovadora Nacional, que era o partido da ditadura, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E antes de eu entrar aqui nos movimentos de resistência, que as artes também tiveram um importante papel, por que se instituiu no Brasil, durante a ditadura, o bipartidarismo?
por um motivo óbvio: limitar a diversidade política e impedir a organização de uma forte oposição à ditadura. Somado a tudo isso também, para promover o isolamento da esquerda. Então, concluímos que o sistema do bipartidarismo ele foi uma farsa democrática, que só terá fim durante no período, né, o que vai produzir o fim do bipartidarismo será já no período da abertura política, no governo Geisel, de 74 a 79, período também conhecido como período da distensão, em que a lei complementar será revogada, né, e onde será produzida a lei da anistia e, por fim, a Constituição de 1988. Mas voltando então a falar sobre os movimentos de resistência no período da ditadura, nas artes nós tivemos a música, um papel importante através de suas canções. Por exemplo, na música Cálice, do Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso, que inclusive foram exilados no período da ditadura, mas o Caetano Veloso ele escreveu a música Proibido Proibir, né, que ficou muito famosa, do Milton Nascimento com a canção Cais, que inclusive falava sobre essa questão do exílio, né, a saudade que as pessoas, o sofrimento das pessoas que foram exiladas na ditadura, né, é retratado nesta canção. Além também teve alguns movimentos artísticos, né, e alguns artistas como o movimento tropicalista, que fazia algumas críticas sutis à ditadura, mas que teve um papel importante, os Secos e Molhados, a Elis Regina e o Belchior, também foram alguns artistas importantes nesse movimento de resistência à ditadura. No cinema, teve o Glauber Rocha, o cineasta Glauber Rocha, que com a sua obra fenomenal, que é A Terra em Transe, de 1967, em que ele faz uma crítica ao autoritarismo e à alienação das massas. E dá origem a um movimento, que é o cinema novo. Também tem ainda no cinema o filme O Ano Passado em Marienbad, né, de 1961. Embora não é de um cineasta brasileiro, o Alain Resnais, portanto influenciou, devido à sua estrutura surrealista, toda a simbologia, ou seja, para fazer a crítica e influenciou todo o cinema nacional em fazer a crítica e se opor à ditadura em termos estéticos. Não somente mais estéticos, né? E o filme também Bye Bye Brasil, de 1979, do Carlos Diegues, que aborda toda a crise social e econômica do Brasil, e por meio, um dos elementos do filme é o circo, né, e os artistas populares. Então esse filme, ele tem um papel importante quando se fala sobre a ditadura, porque ele é o símbolo, ele se tornou um símbolo de como a cultura popular resistiu também à ditadura, né? A resistência da cultura popular à ditadura. Depois dos movimentos então das artes, como a música, o cinema, teve também a luta armada, com o movimento MR8, o VPR, né, a Vanguarda Popular Revolucionária, que defendiam, né, o fim da ditadura e a implantação do socialismo por meio da luta armada. Tivemos ainda a guerrilha do Araguaia, né, de 1972, onde hoje é o estado do Pará, mas na época pertencia ao norte de Goiás, em que defendia-se a criação de um território, o controle de um território, né, num lugar estratégico, inclusive, para a sua defesa e de difícil acesso pelas forças militares. Mas falaremos um pouquinho mais sobre a origem da guerrilha do Araguaia e o seu fim. O que aconteceu, como foi todo o processo, quem foram os seus líderes, qual foi a
as suas características e assim por diante. Mas vamos falar daqui a pouco, porque vale a pena, como os movimentos de resistência, eles são muito importantes quando se estuda a ditadura. Então vamos falar em detalhes, sobre um pouquinho mais sobre o movimento revolucionário 8 de outubro, sobre o VPR, sobre a guerrilha do Araguaia. E, para além disso, teve outros movimentos também, como o Colina, né, o Comando de Libertação Nacional, e um movimento também conhecido como Libertação. Todos esses movimentos defendiam o fim da ditadura e por meio das armas, da violência política e da violência física mesmo. Somado aos movimentos de luta armada, mas nós temos aconteceu no Brasil um outro movimento muito importante na luta contra a ditadura, que foi o movimento operário do ABC. O ABC, né, que são as letras, né, dos nomes das cidades, fazem parte de uma região da Grande São Paulo, mas não é somente Santo André ou São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, né, o Rio Grande da Serra, são uma região composta por várias cidades e que formam ali um polo industrial. Então, nas décadas de 1970 e 1980, o movimento operário do ABC foi importantíssimo para a redemocratização do país. Qual a origem do movimento operário do ABC? Falemos um pouco sobre isso. As transformações políticas e sociais que estavam ocorrendo no Brasil, como, por exemplo, a crescente industrialização e urbanização, o crescimento econômico. Durante o período do milagre econômico, de 68 a 73, ele que será responsável pelo crescimento da indústria na região do ABC. E nessa região, então, haverá uma grande concentração de fábricas, permitindo, então, a organização sindical, virando um polo de resistência e por meio de um grande ciclo de greves que ocorrerão no ABC. E as greves do ABC, elas acontecem no início já da abertura política, e elas irão intensificar o fim da ditadura por meio da mobilização política e também do fortalecimento do sindicalismo. Um dos líderes sindicais, do movimento operário do ABC será o Lula, que depois virá a ser presidente do Brasil e fundador do Partido dos Trabalhadores. Como, por exemplo, na greve de 1978, que foi muito importante, uma das greves mais importantes do país, que é a greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E depois, uma das consequências também do movimento operário do ABC é a criação do Partido dos Trabalhadores. Então, só recapitulando, então, o movimento operário do ABC, ele também teve um papel fundamental na redemocratização do país, por meio das greves, né, por quê? É importante falar. O que os trabalhadores do ABC estavam buscando por meio das greves? Não era somente, não era o fim durante o período da ditadura, como nós falaremos um pouco mais adiante, do milagre econômico, houve um congelamento dos salários, um tabelamento de preços. Então, e sem contar que as péssimas condições de vida que as pessoas viviam nas cidades, né, devido à intensa desigualdade social. Somado a isso, trabalhavam longas jornadas e tinham salários muito baixos. Então, eles queriam melhores salários, era uma luta por melhores salários, melhores condições de vida, pela redução da jornada de trabalho, e somado a tudo isso, então se inicia-se uma crítica também à ditadura, e também a incapacidade da ditadura de lidar com esse desafio, que era um conjunto de greves, muitas de 200 mil pessoas, 150 mil
pessoas, né, que iam se espalhando por toda foram se espalhando por todo o estado de São Paulo. Falemos agora sobre o MR8, né, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Foi uma organização guerrilheira que buscava combater o regime autoritário da ditadura e instituir o socialismo no Brasil. Leva esse nome, 8 de outubro, devido ao dia da captura do guerrilheiro e revolucionário Che Guevara, na Bolívia, em outubro de 1967. O objetivo desse movimento era ações de guerrilha, não só ações de guerrilha, né, em áreas rurais, como também faziam assalto a banco, sequestro. Foram eles que fizeram o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, em 1969, e não foram só a MR8, né? Foi a MR8 com a ALN, com a VPR, e eles pediram, né, para libertar o embaixador, que fazer uma troca por presos políticos durante a ditadura. Então, essas ações de guerrilha em áreas rurais também se transformaram num símbolo da luta armada. O MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, era de ideologia marxista-leninista e defendiam a guerrilha urbana, assim como a luta armada. Ele era composto, né, na verdade, por uma guerrilha urbana e que defendiam a luta armada como um modo de transformação da sociedade. Um outro acontecimento no período da ditadura, ainda que faz parte da luta armada, que eu disse anteriormente, que valeria a pena a gente falar um pouquinho mais sobre ele, foi a guerrilha do Araguaia, que embora ela sofreu uma derrota militar muito grande, né, o seu fim será, né, uma repressão muito forte a todos os seus membros, né, na operação conhecida como na Operação Araguaia, em que foram torturados, né, houve execuções, alguns foram presos e muitos continuam desaparecidos até hoje, alguns membros da guerrilha do Araguaia. Mas o que era a guerrilha do Araguaia? Era um movimento de resistência armada entre os anos de 1972 e 1975, que buscava resistir ao regime militar e era composto por militantes de esquerda, principalmente do Partido Comunista do Brasil, que foram para essa região do Araguaia, no norte de Goiás, onde hoje é o atual Pará, e eles foram muito influenciados pela Revolução Cubana, pela guerrilha do Che Guevara. E por que eles escolheram esse local, né, no norte de Goiás, onde hoje é o atual Pará? Porque é um local de difícil acesso. Então era um local estratégico onde eles se organizaram por meio de células e passaram então a chamar, né, para a formação da guerrilha novos membros que eram os camponeses e buscavam então esse controle territorial. Portanto, sofreram uma derrota militar, né, e que por fim terminou sofreram torturas, execuções, muitos foram presos e outros continuam desaparecidos até hoje. Vamos falar agora então, né, ainda sobre o período da ditadura, qual era o aparato de repressão da ditadura? Então, primeiro, censura. Eles utilizavam da estratégia da censura, de execuções, sequestro, ataques, a bomba e também tortura. Então, no período da ditadura, ocorreu um verdadeiro terrorismo de Estado. Então, as Forças Armadas, por meio do DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social, eles que tinham como função investigar, perseguir e prender os inimigos do regime militar, como prenderam intelectuais, militantes de esquerda, sindicalistas, ativistas sociais. Então, esse é o primeiro órgão que compõe então o aparato de repressão da ditadura, que era o DOPS. O outro era o CENIMAR, que era uma agência de inteligência da Marinha, que
o nome, né, CNMAR, significa Centro de Informação da Marinha, que tinha como função coletar informações, identificar subversivos e interrogá-los, promover, né, interrogatórios. E o CNMAR, ele também foi responsável por um conjunto de torturas, prisões e assassinatos durante o período da ditadura militar. E ele era muito importante porque ele tinha uma ação nas cidades. Um outro órgão de repressão da ditadura foi o CISA, Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, assim como o DOI-CODE, que era um destacamento de operações e informações, e Centro de Operações de Defesa Interna. Um outro órgão ainda de repressão da ditadura foi o SNI, Serviço Nacional de Informações, que tinha como função monitorar, espionar ou seja, promover uma verdadeira vigilância em massa dos cidadãos brasileiros. Uma outra instituição foi a APS, que é a Ação Política e Social, que foi uma organização policial feita para ações rápidas e violentas. A própria Polícia Militar também fez parte do aparato de repressão da ditadura. E durante a ditadura, se instituiu também alguns órgãos para promover a censura e o controle da mídia, como o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha como objetivo a censura e também a proibição de obras. Um exemplo, aquela música famosa do Geraldo Vandré, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, foi proibida durante o período da ditadura. Então, o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, eles controlavam todos os meios de comunicação, os jornalistas, músicos, artistas, cineastas. E um outro órgão que existia era a censura federal. Ainda nos aparatos de repressão, temos que falar sobre os ataques à bomba, que eram promovidos por grupos de extrema-direita pró-ditadura, faziam parte da ditadura. E o objetivo desses ataques era criar a sensação de caos, atribuir falsamente os ataques à esquerda, também intimidar opositores. Eles foram responsáveis por ataques a bancas de jornal, né? Eles que colocaram uma bomba no jornal O Pasquim no ano de 79 e 70. Eles também colocaram uma bomba na OAB em 1980 no Rio de Janeiro. Houve o atentado no Rio Centro de 1981, que é o mais famoso. Em 30 de abril de 81, havia um show de comemoração do Dia dos Trabalhadores. Portanto, a bomba explodiu dentro do carro dos militares e acabou matando o sargento Guilherme do Rosário e feriu o capitão Wilson Machado. Ambos eram do Exército. Isso também acelerou o processo do fim da ditadura, pela perda da legitimidade do próprio regime pelas suas próprias ações. Durante o regime militar, um dos mecanismos que foram utilizados pela ditadura para fortalecer o seu poder e se manter, né, no poder, foi os atos institucionais, que teve desde o AI-5, né, ato institucional número 1, até o ato institucional número 17. Vamos falar sobre os 5 primeiros, até o AI-5, que foi o mais duro do período da ditadura. O ato institucional número 1, ele entrou em vigor no governo Castelo Branco, em 9 de abril de 1964. E qual era o seu teor? Cassava mandatos, suspendia direitos políticos e também deu ao Estado a possibilidade de decretar o estado de sítio, sem aprovação do Congresso. Já no ato institucional número 2, de 27 de outubro de 1965, ele extinguiu os partidos políticos, ele criou o bipartidarismo, né, a Arena e o MDB, e também, a partir de então, a eleição para presidente seria indireta.
No AI-3 de 5 de fevereiro de 1966, as eleições passaram a ser indiretas também para governadores, e os prefeitos de capitais agora seriam nomeados. No AI-4 de 7 de dezembro de 1966, o Congresso ele foi convocado para aprovar a nova Constituição, que é a de 1967, que essa Constituição foi importante porque ela que fortaleceu o regime militar, para que ele se mantivesse no poder. Já no AI-5, foi no governo de Arthur da Costa e Silva, né, do Costa e Silva, em 13 de dezembro de 1968, aí que foi o ato institucional mais duro do período da ditadura, que fechou o Congresso e também as assembleias, censura total à imprensa, prisões sem habeas corpus e intervenção nos estados e municípios, e as cassações foram ilimitadas. Então, esses foram os atos institucionais mais, os primeiros, né, e o quinto, o mais duro do regime. Você consegue observar como que o regime foi se endurecendo, né, os famosos anos de chumbo. Falaremos agora, falando então sobre os movimentos de repressão, né, os órgãos de repressão, perdão, os movimentos sociais de luta armada que teve no período da ditadura. Falamos agora sobre os atos institucionais. Foi uma forma de governo instituída no período da ditadura, né, para manter no poder e eliminar os adversários, né, do regime militar. Falemos agora sobre o milagre econômico. O que foi o milagre econômico durante o período da ditadura, principalmente do governo Costa e Silva, principalmente não, né? O milagre econômico ocorreu no governo do Costa e Silva e do Médici. Costa e Silva, que vai governar de 67 a 69, e o Médici de 69 a 74. O milagre econômico ele foi causado pela expansão do setor industrial, que levou também foi um período de intenso crescimento, um crescimento acelerado, de entre 7% e 11% ao ano. E ele compreende esse período de 1968 até 1973. O milagre econômico ele é produto de investimentos estrangeiros e também de empréstimos externos. Somado a isso, o controle de preços pelo Estado e o congelamento de salários. Nesse período que se iniciou a construção da usina de Itaipu, assim como da rodovia transamazônica. Uma outra característica econômica desse período foi a concentração de renda e a ampliação, o aumento. Durante o período do milagre econômico, a desigualdade social cresceu no Brasil. E entre os ministros mais importantes do período do milagre econômico, temos dois ministros da Fazenda, o Mário Henrique Simonsen, que defendia muito o combate à inflação, e o Delfim Neto, que defendia a abertura econômica do Brasil. O que pôs fim ao milagre econômico foi a crise do petróleo de 1973. Como o Brasil era um importador, dependia muito, isso levou então ao fim do milagre econômico no Brasil. Quem foram então os presidentes militares durante o período da ditadura militar? De 64 a 67, temos o Castelo Branco. Ele assumiu após o golpe, né? Foi no governo dele que o ato institucional número 1 e 2 passou a vigorar. Ele também que promulgou, né, a Constituição de 1967, que enfraqueceu o Congresso e consolidou o poder dos militares. E ele que criou o PAEG, que é o Plano de Ação Econômica do Governo, que tinha como objetivo a modernização e o crescimento da economia, e por meio de investimentos, então ele também, né, defendia no PAEG investimentos em infraestrutura. Depois, de 67 a 69, temos o Arthur da Costa e Silva, segundo presidente do período militar. Ele que promulgou, foi no governo dele, ele que decretou o AI-5, o Ato Institucional número 5,
foi o mais duro, como nós já falamos anteriormente, que fechou o Congresso, as assembleias, do período da ditadura. Foi no governo dele também teve a UBAN, que é a Operação Bandeirantes, que buscava, né, combater todo tipo de guerrilha aqui no território nacional. Também foi no período dele que ocorreu o milagre econômico e também o crescimento da justiça militar, que julgou, né, muitos processos injustamente e também torturou muitas pessoas. E de 69 a 74, temos o governo de Emílio Garrastazu Médici, né, ou o governo Médici, que é no governo dele ainda há uma continuidade do milagre econômico, que foi esse alto crescimento da economia, entre 7% e 11% ao ano. Portanto, o milagre econômico, não podemos deixar de falar que ele foi financiado por meio do endividamento externo. E ainda no governo Médici temos a Operação Condor, que foi uma cooperação entre as ditaduras latino-americanas para eliminar opositores. De 74 a 79, temos o governo do Ernesto Geisel, né? O Geisel, né? O Ernesto Geisel. É no governo Geisel que começa a abertura política. E também ele decreta, né, o AI 16 e o adicional número 16 e o adicional número 17, que entre várias suas características foi a criação de leis mais rígidas contra aqueles que eram considerados subversivos. Temos no governo Geisel o fim do milagre econômico, o aumento da inflação e também do endividamento externo, da dívida externa brasileira. E uma coisa positiva do governo Geisel foi a criação da Embrapa. E de 70 tem como objetivo promover e desenvolver a agricultura no Brasil, por meio, né, de pesquisas científicas, técnicas, tecnologias inovadoras, né, ou seja, a ciência voltada para o desenvolvimento do agronegócio. E no ano de 79 a 85, temos o último presidente militar, que foi o João Figueiredo, ou também governo Figueiredo, que promoveu a abertura política. Foi em seu governo que a lei da anistia de 1979 foi feita, e o seu governo é marcado por uma grave crise econômica e também pelo movimento das diretas, já que defendiam a volta, né, das eleições democráticas no Brasil para eleger todos os cargos políticos. Quais foram as consequências da ditadura militar? Milhares de mortos e desaparecidos, corrupção não investigada, aumento da desigualdade, endividamento do país, alta inflação e temos também a Comissão Nacional da Verdade, que entre os anos 2011 e 2014 buscou, né, investigar e julgar os crimes cometidos durante o período da ditadura. E uma consequência também do período da ditadura foi o crescimento econômico artificial, porque o milagre econômico ele foi feito à custa de empréstimos internacionais. Ou seja, o Brasil se desenvolveu, portanto, aumentando a sua dívida externa. Então, não foi um crescimento verdadeiro, foi artificial. Por quê? Porque ele foi feito por meio de empréstimos, né, que depois teve que ser pagos. E o Brasil, então, foi se endividando cada vez mais durante o governo, durante o período da ditadura, financiando o seu desenvolvimento, mas por meio de empréstimos internacionais. Então, essa foi aqui uma breve aula sobre a ditadura militar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço a todos.